Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, Gustavo Ziller. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo, Schuster. Obrigado pelo convite, sempre bom. Então, Gustavo, eu acho mais fácil você se apresentar. Você tem uma história muito rica, né? Muita coisa para contar, então mais fácil você mesmo se apresentar do que eu tentar fazer um resumo aqui. Vou fazer um resumo de 5 minutos, então, para a gente conseguir falar sobre vários assuntos aqui. Eu sou de Belo Horizonte, nasci em BH na década de 70. Engraçado que eu morei mais fora de BH do que em BH, agora que eu estou de volta aqui há bastante tempo e estou me reconectando com a cidade de uma forma muito legal, assim. Costumo brincar que quando eu voltei para Belo Horizonte, os meus amigos de noite, de sair, de entretenimento, têm 14, 15 anos mais menos idade do que eu, mais novos do que eu, né? Então eu estou conhecendo uma cidade realmente que me deixa muito orgulhoso. Uhum. Nasci em BH, estudei a primeira etapa da minha vida fora daqui, mas fiz faculdade em BH, que foi o tempo que eu fiquei aqui bastante concentrado nisso. Então me formei na PUC em comunicação, morei na Inglaterra um tempo para tentar me especializar em algumas coisas, fiz pequenos cursos, assim, hoje está muito na moda, né, Schuster, esses cursos de aprendizado rápido, né? Uhum. O que eu acho muito legal, quando eu digo na moda é a forma, né, bacana de dizer. Só que em 95, quando eu morei na Inglaterra, isso já acontecia lá, né, principalmente com essa cultura de summer course que os americanos e os europeus têm muito, né? Então fiz alguns cursos de especializações, assim, um deles que foi muito legal, inclusive tenho orgulho de citar no meu currículo, foi na faculdade de Brighton, um curso de produção digital em rádio e TV. Então, olha, em 95 a gente falar de produção digital em rádio e TV, hein? né? Os caras já estavam estudando streaming, já estavam estudando uma série de coisas, e o e-mail era uma ferramenta de serviço militar, pesquisador e tudo mais, né? Isso abriu muito a minha cabeça. E aí, quando eu voltei para fechar a faculdade, voltei para Belo Horizonte para encerrar o curso, a gente montou nosso primeiro business, assim, que foi a Savassi FM, uma rádio educativa que existiu aqui por 4 anos, que foi muito legal. Da Savassi FM teve a Imago Filmes, que é uma produtora audiovisual que até hoje está no mercado também. E aí eu comecei a empreender. Imago Filmes, Savassi FM, Grupo GAD, Bar Graças a Deus, festas pela cidade na área de entretenimento, Movimento Balanço, a Oi FM, que a gente foi o produtor de conteúdo da Oi FM desde a fundação dela. E toda essa bagagem me deu vontade de cada vez aprender mais e trazer mais ferramentas para o meu cinto de utilidades, né? Então, a gente fundou uma empresa chamada A Horta, que foi uma empresa que começou a trabalhar no início da década de 2000, do século 21, com conteúdo para celular. Nós fomos um dos maiores fornecedores da Telemig celular, a empresa cresceu bastante. Eu fui o responsável... Que ano você disse? 2001? 2001 Uhum. a 2012, né? Foram quase 11 anos de empresa quando a gente vendeu ela. Eu fui o responsável por abrir o escritório dela em São Paulo. Aí a gente vendeu a empresa. Eu fui o sócio que ficou para fazer todo o handover e, enfim, trabalhar com os caras, fazer o mercado aquecer. Pô, Schuster, mas aí no meio do caminho eu tive um burnout, cara, você acredita? Acredito, esses processos são sempre complicados. E o meu cara que depois me ajudou a sair dessa história que eu entrei, ele falou uma coisa interessante comigo. Cara, você teve o burnout justamente quando a sua adrenalina, o seu sistema de alerta do corpo, né, baixou. Uhum. Porque naquele momento ali, você estava cheio de dívida, aí você conseguiu pagar umas dívidas, deu uma organizada na vida e tal. Você saiu da pressão, o sistema deu uma baixadinha. Entendi. A hora de você ficar aliviado e tranquilo, fora que deu a... Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu com burnout, 38 anos de idade, nós estamos falando aí de 6, 7 anos atrás, 3 filhos, eu sou exceção da minha geração, eu sou namorado da Patrícia, companheiro da Patrícia há 30 anos já. Sabe só, eu tenho 3 filhos também, nós somos... Me solidarizo com você. A gente acelerou direito, né? Você está casado há quanto tempo? Eu tô casado desde 2002. Aí, comigo é assim, já está um bom tempo com a tua mulher e eu tô há 30 anos com a Paty, né? Uhum. A gente resolveu ter filho muito cedo. E aí, com esse negócio, 38 anos, desmaiei no trânsito de São Paulo, cara, inspirando um pouco minha família e tal, a gente resolveu, não, para tudo, vamos voltar para BH, vamos reconectar com as raízes, né? E vamos pensar um novo momento da nossa vida.
Então eu voltei a dar aula, uma coisa que eu gosto muito, eu dava aula desde os 20 e poucos anos de idade. Voltei a dar aula, voltei a me conectar com essa molecada mais nova, geração Millennium e até mais novo que Millennium, né? Dentro dessa minha busca por reconexões, ressignificações, eu escrevi um roteiro de um programa de TV. E aí botei a pastinha debaixo do braço e fui vender o roteiro, né? O canal Off comprou e eu comecei a fazer um programa que chama Sete Cumes no canal Off, que eu escalo a montanha mais alta de cada continente. A gente está na 5ª temporada, estamos indo para a 6ª agora, gravar a 6ª e a 7ª, 6ª em outubro, a 7ª em abril do ano que vem, que é a pirâmide Cartens em outubro na Oceania, e o Everest, né, que é a grande Tem que acabar montanha. a fila lá no Everest. Exatamente. Eu vou pela face norte, inclusive. Não estou querendo mexer lá com a turma, não. Mas esse é o projeto todo, assim. Então, hoje, o que eu estou me dedicando, né? Onde eu dedico meu tempo hoje? Eu sou consultor de empresa e professor, adoro dar aula, adoro dar palestra e transmitir conhecimento. E sou um produtor de conteúdo. Dentro dessa vertical de produção de conteúdo, eu tenho 7 cumes, tenho os jornais que eu escrevo, os livros que eu escrevo e o programa de rádio BH Invisível. Então, são as duas. Se você parar para ver, a minha vida é construída em cima de conteúdo, né? Então, eu tenho a parte hoje que são os conteúdos próprios de produção de conteúdo e tenho as empresas que normalmente me contratam para pensar economia digital, economia de inovação, economia criativa dentro das suas células, né? Que tem muito a ver com o que você faz aqui na DTI, no Agilize, né? Então, você estava comentando comigo que você trabalha com a parte de mudança cultural? Isso, cara. Eu estou muito preocupado com a gente está vivendo, imagina assim, a gente está vivendo um mundo onde faz muito sentido você ser questionado. Porque é no questionamento, obviamente no questionamento construtivo, que você sai do lugar, né? Ninguém sai do lugar se não tiver assim, pô, o que você pensa disso aqui, o que você acha daquilo ali, etc. E eu estou vendo muita empresa da porta para fora dizer que está mudando, mas quando você vê ali, começa a seguir um pouco social media, começa a ver o que essa galera está fazendo, elas são muito pouco receptíveis a questionamentos. Então é um marketing da porta para fora, entendeu? Eu falo, cara, isso não pode. Então eu comecei a me especializar, né? Vamos colocar essa palavra entre aspas, mas comecei a estudar muito e a me preocupar muito com mudança de cultura de fato, né? E comecei a prestar algumas consultorias e a fazer algumas coisas, principalmente quando a gente fala de economia digital, né? Eu falo de economia digital porque é tudo que tem a ver com bits and bytes, que não é só programação, né? Mas o ser humano, se não se adapta e se não muda a cabeça, aí não tem programação que sustente, né? Sim. Então, dentro dessa economia digital, eu atuo muito nessa parte de mudança de cultura, porque precisa, gente. A gente está assim em 2019, né? O mundo que a gente vive hoje é muito diferente do mundo que a gente viveu, que a gente foi educado. Eu acho interessante isso, porque a gente já até comentou aqui em outros episódios. Todo mundo fala de cultura como sendo aquela história de cultura devora a estratégia, né? Só que antes da cultura tem a estrutura, né? E tem as pessoas, né? Eu estava até comentando com você, né? Uma analogia que eu acho bem interessante é isso, né? Você pensar em estados físicos, você tem a água, por exemplo, como gelo ou como líquido, né? E, na verdade, não adianta você pedir para uma molécula de água se mover se ela estiver numa estrutura cristalizada, né? Porque ela não vai conseguir. E eu acho que isso está um pouco relacionado com o que você disse, da empresa mudar só da boca para fora. Sim. Porque é um tema recorrente nosso, eu faço muita palestra sobre isso, é como que a estrutura das empresas, ainda a estrutura tradicional taylorista que deu certo, digamos assim, no século XX, mas que ela é inadequada para o mundo que está em transformação contínua, né? Como é que você enxerga isso e o seu trabalho é mais tentando mudar cada indivíduo, é tentando ajudar a empresa a mudar a estrutura, é ir na liderança? Como é que você enxerga essa mudança cultural? Normalmente eu entro pelo setor de relações humanas, RH, clássico ou não, com essa intenção. A turma ainda tem aquela história de que se você compra a direção da empresa, aí vai ser top-down, vai ser top-down, né? Então primeiro tem que convencer quem está lá em cima, depois lá embaixo. Eu não concordo. Eu acho que se você tem a mudança vindo de toda a base da operação, é muito mais fácil contagiar quem está envolvido. Mas é claro que empresas que ainda têm essa hierarquização muito forte, o simples fato de você entrar e começar a falar sobre isso já é muito interessante.
Mas o meu trabalho passa muito por dois pontos principais. O primeiro é o seguinte, é trazer para a realidade, com exemplos práticos do cotidiano, o tanto que o mundo realmente mudou no dia a dia. Porque a pessoa acredita muito ainda em processos baseado no que ela tem de memória de vida, sabe? De que está aqui na nostalgia, na felicidade, né? Quando resolveu um problema lá na década de 80 que deu muito certo e fez um dinheiro, o cara fala, não, aquela é a minha referência. Então a coisa está muito cultural. É educação isso. Educação é uma coisa cruel. Qual exemplo? Você tem algum exemplo bacana disso? Eu tenho um exemplo bacana. Sempre causa sensação lá no pessoal? Sim, assim, né? por exemplo, existem escolas hoje, escolas de ensino médio, ensino fundamental, que são como a DTI, por exemplo, que já trabalham com times para resolver problemas. Os alunos não estão em sala de aula, estão em grandes salões e sentam juntos com idades diferentes. E a matéria, né, o que eles vão estudar, por exemplo, uma matéria Segunda Guerra Mundial, não é uma matéria, é um problema que eles têm que resolver. Olha, Hitler invadiu a Polônia, aconteceu isso. O que vai acontecer daqui para frente? Vamos entender como que esse problema vai ser resolvido? Então, um aluno de 15, 16 e 17 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, começam a pesquisar, a entender, a ver documentários e tal, para construir o entendimento daquele problema e lá na frente sair com uma solução que é normalmente o que aconteceu com o que aconteceu de fato na guerra, né? Menos prescritivo, né? Mais orientado a um desafio, né? Sem dúvida, né? Então, se escolas já perceberam que o sistema taylorista, a unidade industrial, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é um professor lá na frente, 40 alunos sentados, você é chamado por um número, né? Já não está prendendo a atenção do aluno na escola, imagina numa empresa. Uma empresa que está nesse sistema taylorista, que o cara entra lá para trabalhar e ele segue um processo. Esse cara está sendo massacrado por um processo que aparentemente, porque é só aparência mesmo, está tudo bem. Porque quem pensa nisso está com a cabeça dele lá na década de 80, 70, lembrando dos momentos bons da vida dele. Mas hoje tudo mudou, a mão de obra é diferente, né? Então esses exemplos como esse da escola, que está cada vez mais crescente, esse tipo de escola no Brasil e no mundo, são exemplos que eu gosto de dar. Então, ou seja, o primeiro passo seu lá que você está falando é como se fosse assim, desapegar do passado? O primeiro passo ou dos sucessos do passado? Né? O primeiro passo eu chamo de degustação. Tá? Então, eu levo as pessoas para conhecer essas coisas. Né? Aliás, aqui vai ser um bom exemplo. Aqui é um bom lugar para eu trazer a turma também. Né? Então, eu levo para uma escola, a Escola da Serra aqui em Belo Horizonte, a Escola do Parque no Rio de Janeiro, a escola, entendeu? Eu levo, vamos ver aqui. Para o cara ver que existem formas diferentes, né, de se fazer. E aí eu não vou só em escola, sabe, Schuster? Eu vou em empresas, eu vou dentro de sistemas de universidades criativas que não são reconhecidas pelo MEC, mas têm crescido bastante, né? Então, o primeiro passo olha, isso aqui, porque você acha que não existe. Né? Não, só um comentário, isso é interessante, tem um livro bacana que fala sobre um processo de mudança diferente, sabe? Não esse processo linear, né? Que tradicional que as empresas tentam adotar. E ele chama uma primeira parte ali de priming, sabe essa expressão em inglês, priming, que é tentando sensibilizar uma pessoa, um grupo de pessoas para uma realidade diferente, para servir de inspiração depois, né? É isso aí. Estou entendendo que é tipo isso, né? É exatamente isso. Você tenta quebrar um pouquinho aquele modelo mental, né, que o cara tem, mostrando que existem outras possibilidades e que ele poderia pelo menos servir de inspiração para ele, né? É isso aí. Essa primeira parte de degustação é justamente isso. E aí você já matou a segunda parte, que é inspiracional. Então é trazer uma série de pessoas para dentro da estrutura para falar sobre temas específicos. Aí sim eu vou um pouco mais profundamente, não só eu, né? Tem um grupo grande de pessoas que vão falar sobre metodologias ágeis, que vão falar sobre remuneração variável, baseado não só em meritocracia, mas no que a pessoa traz de benefício para o grupo, para o coletivo. Porque uma coisa muito ruim que acontece em empresa hoje, e algumas startups caem nesse erro, eu acho, nessa armadilha, é pensar o seguinte: eu só vou recompensar a pessoa que fez bem e deu certo, quantitativamente falando, né? Pô, mas quem errou e que mostrou o caminho para o outro que acertou,
também teve mérito. Esse discurso ele é até incoerente com o Fail Fast, né? Porque se você falhar rápido, o outro dá certo, o outro que Não ganha, é? né? Pô, exatamente, né? Então, assim, a gente tem essa visão de pô, eu vou premiar quem é o sucesso. Essa questão né? de meritocracia dá muita discussão, né? Porque Poxa. eu não digo nem por questão ideológica de esquerda ou direita, não. Eu falo do ponto de vista de visão do mundo complexo, sabe? Sim, concordo. Onde as coisas não são lineares, né? Concordo, Como é que você tem plenamente. certeza que você está conseguindo medir o sucesso? Com certeza. Ou que o sucesso ali não foi fruto de um tanto de outras Com coisas, né? certeza. E mais, se você tem uma pessoa aqui que é o guardião da sua cultura, que é o cara que entende tudo, contagia todo mundo e que faz a empresa ficar com um clima de produtividade acima da média, esse cara que não entrega resultado que você consegue medir Tangível, né? é menos importante que o que entrega. Então isso é muito complicado. A gente vai até nesse ponto, entendeu? E aí, por último, a última entrega da consultoria são os caminhos que a empresa pode seguir para sair do limbo, desse limbo de padrão mental fixo, linear, hierarquizado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o meu jeito é o que dá certo, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo, sabe? A gente conhece essas frases clássicas, né? E os caminhos que a gente pode começar a seguir para o mundo digital, né? Para o Bits and Bytes completo, para a economia digital. Eu costumo dizer que um erro das empresas também, e que eu aprendi, isso não é uma constatação minha, um statement meu, sem ter aprendido mesmo, empiricamente, depois estudando bastante, é que o cara acha que para começar ele precisa ter ideias mirabolantes, né? Aham. Ideias super criativas, mirabolantes, que, então agora vamos, sei lá, vamos montar uma equipe só. Não é isso. Para começar, é olhar para o lado e ver qual que é o primeiro passo possível, entendeu? E o primeiro passo possível indica produtividade. E produtividade, nesse momento, é mais importante do que criatividade. Entendeu? Então, você tem que primeiro... Não, é curioso você falar isso, né? Tem um episódio nosso que chama The Fucking First Step, sabe? A gente fica brincando que um dia eu falei assim, cara, se fosse um filme americano, às vezes o cliente fala, mas o que eu faço? Eu preciso de um plano, né? Aí eu ficava brincando assim, poxa, se fosse um filme americano, o cara ia falar assim, dá o fucking first step aí, né? Você não vai ser agilista planejando demais, né? Isso aí. Você tem que começar, né? Isso aí. Eu acredito profundamente que isso está entranhado na visão taylorista do mundo, sabe? Porque você separa muito a ação do pensamento, da estratégia ou da reflexão, né? Então o cara acha realmente que ele concebe isso lá no topo, sabe? Fica lá, né? Conceber e despreza a execução, sabe? Sem dúvida. E a própria execução é que te ensina o que você tem que fazer, né? Claro, claro. E... A palavra agilista, que hoje está muito ligada a essas metodologias que são aplicadas em setores de tecnologia, ela, na verdade, existe desde que o mundo é mundo, só que com outras palavras, né? Em outros ramos, principalmente. Sim. Por exemplo, na indústria da cultura, na indústria do entretenimento, existe a figura do produtor executivo. Esse cara é um agilista. Esse cara é um agilista, é aquele cara que pega para fazer, para resolver, que antes dele falar vai dar errado, ele já está fazendo, e se der errado ele conserta no meio do caminho. Né? Você pega indústrias da moda, por exemplo, na indústria da moda você tem algumas figuras que são agilistas. Né? Então, criar essa compreensão geral de que a gente precisa ter uma educação agilista para a gente mudar realidades de empresas, de qualquer indústria, não é só a indústria da tecnologia, mas, poxa, automobilística, não vamos nem chamar de automobilismo, mas vamos chamar de mobilidade, a indústria da mobilidade, né? A indústria da saúde, do bem-estar. Né? Acho que isso está mudando no mundo. Né? O taylorista fala, é a indústria do automóvel, é a indústria da saúde. O não linear, a gente fala, não, é a indústria da mobilidade, é a indústria do bem-estar. Então, é um jeito diferente de ver o mundo. Uhum. E esse jeito diferente de ver o mundo vem muito dessa história de você querer fazer, né? De pegar para fazer. E aí você tem vários jargões aí no mercado, ou tem uma escola, por exemplo, que é a Perestroika, que tem um jargão que é o bota para fazer. A Endeavor, eu sou empreendedor Endeavor, a Endeavor tem outro jargão que é o bota para fazer é da Endeavor, o da Perestroika é o vai lá e faz. Uhum. Mas os dois querem dizer a mesma coisa. É um chamado à coisa. execução, né? Isso aí. Não, a gente comenta muito isso, né? Assim, isso é muito mais uma filosofia, um jeito de encarar o mundo, que foi acentuado pela transformação digital, no caso do agilismo especificamente, mas você tem movimentos igual Beyond Budgeting, ou então Management 3.0, são todas escolas que têm essas raízes, sabe? De acreditar em
complexidade e botar o ser humano no centro de tudo ali, né? Sem dúvida. E aí você também comentou comigo aí que trabalha muito com inovação, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, eu vejo muito que uma coisa que a gente defende muito, quando a gente defende os nossos clientes, que eles organizem times multidisciplinares, que o mercado está chamando de squad, mas pode ser, né, outro nome, e que esses times trabalham com desafios e que sejam mais orgânicos, o que o cliente está indo atrás é de uma estrutura mais maleável que possa gerar inovação continuamente. Porque hoje você precisa de inovar o tempo todo, né? Sim. Essa estrutura de eficiência está meio que ultrapassada, né? Sim. Não que eficiência não seja importante, mas se você ficar focado só nisso, você vai ficar para trás rapidinho, né? Concordo. Como é que é esse seu trabalho com inovação? A primeira coisa que eu falo quando eu entro na empresa ou em qualquer aula, em faculdade, pós-graduação, master, é o seguinte: qual que é o entendimento da palavra primeiro? Porque, de novo, eu acho que a gente tem um entendimento de inovação muito high-tech. Quando a gente fala inovação, principalmente para um determinado público, a primeira coisa que vem na cabeça dessa turma Tecnologia nova, né? Tesla, sabe? NASA, RAW, não sei o quê. Então, não é isso, né? Inovação nada mais é do que aquela sensação que a gente... mineiro fala direto, que é por que eu não pensei nisso antes? Isso é inovação para mim. E aí vai em qualquer coisa. É como que você desce do ônibus, é como que você sobe do ônibus, é como que você frita o ovo e é como que você faz carro, sem dúvida. Mas ela está em todos os estágios. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer para mostrar que inovação está presente na nossa vida é escolher um tema muito... vou colocar entre aspas, ridículo para tratar numa empresa, sabe, Schuster? Então, assim, o cara tá lá e tá querendo inovar na cadeia de produção dele. Aí eu falo assim, não, velho, esquece a cadeia de produção. Né? Vamos pensar numa coisa ridícula aqui. Por exemplo, e a gente já chegou em soluções do tipo assim, cara, todo dia aqui, quando eu chego para trabalhar na minha empresa, tem luz acesa. Porque o último a sair deveria apagar a luz. Mas não apaga. Mas não né? apaga. Eu falei, pô, então vamos inovar. Vamos pensar num jeito de fazer a luz apagar e no dia seguinte tá. E isso é uma forma de inovar. É uma forma de trabalhar com cultura, porque a gente montou um timezinho de 5 pessoas para pensar o problema, como que ia solucionar, né? E aí vieram desde coisas básicas do tipo adesivo em volta do interruptor, pelo amor de Deus, apague a luz antes de ir embora, coisas assim, até o que eles chegaram à conclusão que foi sensacional, que é temporizador ligado depois de determinado horário da noite. Então, automatizou o negócio, colocou temporizador no andar inteiro, o temporizador é ativado depois das 19 horas, e aí quando chegou de manhã a luz está apagada. E aí desativa o temporizador. Então, assim, são coisas bobas. É para mostrar que é o olhar diferente, né? Você quer atrás de um olhar diferente. Inovação é isso, porque o cara é isso. A luz não está apagando, então vamos contratar a infraestrutura mais maluca de sensor de não sei o quê. Não é isso, cara. A solução está muito mais próxima de você falar por que eu não pensei nisso antes, né, do que sentar, reunir, aí faz reunião de planejamento, que isso é uma coisa louca também, né? Você deve viver isso na pele. Então vamos inovar. Aí monta um comitê de inovação, mete 14 reuniões no comitê de inovação. Sim. Aí você vai perguntar para o cara, mas o que vocês estão inovando? Não, a gente primeiro está só fazendo estudo do mercado. Primeiro nós estamos indo nas empresas para ver. Não, legal, acho massa, mas assim, vocês vão ficar 14 meses indo nas empresas e durante 14 meses não vai acontecer nada. Né? Não dá para ir nas empresas paralelamente a fazer algo, né? Não, hoje assim, muita gente começa a inovar, viaja para o Vale do Silício, né? Fica ali no Vale do Silício o tempo e volta, né? É um negócio curioso, né? Assim, tem um cara que eu fiz uma mentoria uma vez, se chama Humberto Mariotti, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Que fala de complexidade, né? E ele falava um negócio que eu nunca esqueço. Ele falava assim, que desde a era primitiva, o ser humano tem um negócio dentro dele que é o pensamento mágico, sabe? A gente acha que as coisas vai ter alguma mágica que vai fazer as coisas acontecerem, né? Então é igual isso, pô, o cara quer inovar. Em vez de ele mudar o mindset, fazer um esforço danado ali, começar a praticar, que eu entendo que é o que você sugere, é praticar até no cotidiano, inovar e criar uma cultura, o cara pensa o seguinte, eu vou lá fora, vou ver e vai viver uma mágica, entendeu? Assim, isso é o tal do pensamento mágico, sabe? Você realmente acredita que a empresa não quer encarar que essa mudança é doída e que muda a estrutura e muda o mindset e muda o jeito de comportar, né? É curioso demais isso, né? Curioso demais. E isso é comprovado, é materializado em coisas do dia a dia que é incrível. Vou te dar um exemplo do que você acabou de falar.
Você viaja muito também, está sempre em aeroporto. Eu viajo, uma vez por semana. Cara, não tem uma semana que eu não viajo, e eu faço isso propositalmente, tá? Que eu passo naquelas livrarias de aeroporto, que os caras não mudaram a vitrine, entraram livros novos com os mesmos temas absurdos de fórmula mágica, sabe? As 16 razões os 16 motivos para ter uma empresa perfeita. As 3 dicas para o seu casamento, não sei o quê. Casamento, sucesso. Casamento, né? sabe essa onda, cara? Eu fico olhando aquilo e falo, pelo amor de Deus. É o pensamento mágico. Pensamento mágico. Que loucura, cara. Eu fico louco. Assim, os caras têm uma coisa que o SAP resolve. Eu lembro quando eu era fornecedor de um monte de empresa listada na Bolsa, que quando dava problema no nosso pagamento, a gente ligava lá no financeiro. É o SAP. Deu problema no SAP. Aí eu falei, cara, a gente acredita nessas entidades, né? É a DTI, é o SAP, é o CRM, não é o ser humano. É, exatamente. Né? Mas quem faz a empresa é o ser humano. Então, assim, é muito mais justo, muito mais coerente. O cara vai falar assim, olha, o problema no pagamento foi erro meu, que não entrou com o sistema no dia. Eu consigo gerar uma carta para você mandar para os seus fornecedores para a gente escalonar o pagamento. Vamos trabalhar junto. Não, o problema é no SAP. Reforça o olhar mágico. Né? Reforça que a gente não tem accountability, né? Responsabilidade sobre as coisas, ou esse olhar mágico de, não, deixa aí que as coisas vão se ajustar. Né? É muito ruim, cara. Eu acho que isso é prejudicial. Eu acho que essa estrutura tradicional, onde cada pessoa vira uma pecinha da engrenagem, né? Ela passa a se comportar como tal mesmo, né? E ninguém é mais responsável por nada, né? Porque, no fundo, você é uma pecinha de uma engrenagem gigantesca. Você é um carinha do departamento de contas a pagar, que paga um tipo de conta específica e etc. A gente já vê hoje alguns clientes se reorganizando em torno de fluxos de valor, que é uma coisa que a gente defende mais aqui na empresa, que é uma visão até de Lean Manufacturing, sabe? Uhum. Você se reorganizar, criar uma estrutura multidisciplinar em torno de um fluxo de valor que você está gerando, para aí sim você ficar customer-centric. E não legal. Você trabalhar, né? É igual isso aí, né? O cara trabalha... Ele é um especialista em fazer uma coisinha lá e o problema não é dele, não é de ninguém, né? Eu posso te entrevistar agora? Posso inverter e te fazer uma pergunta? Pode, então vou lá, porque agora eu fiquei interessado numa coisa. Eu comentei com você que eu estou muito envolvido com a cidade que a gente vive, que é BH, né? Estou pesquisando as regionais, estou pesquisando a história da cidade, etc. Você acha que é possível criar uma prefeitura agilista no poder público executivo de uma cidade, que é a menor micropolítica possível, né? Que ainda tem como mudar a realidade do ser humano assim na hora, né? Uhum. Você acha que é possível... você imagina uma DTI dentro da prefeitura atuando não só na parte digital, mas na parte de processo e tudo mais? Então, eu vou ser bem franco para você que eu tenho um certo problema com as coisas públicas por causa da estrutura que... Eu vou para aquela mesma analogia do gelo cristalizado, né? Existe uma estrutura ali da pessoa... ser, assim, isso é eu posso estar sendo precipitado, né? Mas assim, existe uma estrutura tão cristalizada de desanimar quem quer fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Eu acho que não tem nada que impediria, em princípio, uma prefeitura de ser ágil, em princípio. Mas na prática, o tipo de incentivo, o porquê que muitas pessoas estão ali, ou as experiências no passado de tentarem certas coisas e não dar certo, todo mundo desanima demais, entendeu? E acaba não fazendo... Sabe, a pessoa não acredita. Uhum. Você imagina, se em empresa grande já acontece isso, porque, entende, eu falo assim, esse negócio é muito curioso, né? A pessoa, quando está numa empresa muito grande, onde ela faz parte de uma estrutura sobre a qual ela consegue pouco mudar, aí ninguém entende porque ela não está engajada. Poxa, ela não consegue gerar resultado, ninguém escuta, ela não consegue ter voz. A gente faz umas dinâmicas aqui na DT que são interessantíssimas, a gente chama de Mission Command, que é uma forma de alinhar esse time multidisciplinar com um objetivo estratégico. Então você coloca na sala todo mundo, o diretor, o cara que está no time. Poxa, a gente percebe que às vezes foi a primeira vez na vida que o cara entendeu por que ele deveria fazer alguma coisa em prol da empresa. Você imagina, o cara está lá há alguns anos, foi a primeira vez que ele entende por que determinada coisa é importante. Então estou querendo dizer o seguinte... Não dá para desprezar as estruturas. E me parece que a estrutura pública, e pelo fato de ser muito influenciada por política, ela faz com que as pessoas... O cara tem que ser muita vontade, entendeu? De mudar as coisas. Sim. É muita vontade, entendeu?
Então, o que eu vejo de dificuldade é isso. Entendi. Porque, poxa, o cara tem que lutar contra muita coisa, né? É. Eu fico pensando, mesmo um deputado, um vereador bem intencionado, Claro, entendeu? claro. É muita vontade, né? O Claro. cara tem que ser muito idealista, assim, né? Eu fico pensando se a gente conseguisse implementar numa prefeitura pequena, né, ou até uma no tamanho de Belo Horizonte, algo como um sistema ágil de fazer. Não, você seria imagina incrível, né? Porque o que a gente percebe, quando você consegue ter times gerando valor, cria um ciclo virtuoso muito legal. Porque é o que eu sempre falo, isso aí é acreditar no ser humano, né? É a história de teoria X versus Y, a gente sempre fala aqui nos episódios, né? É acreditar que as pessoas querem se realizar, né? E é muito mais gostoso gerar valor, né? Claro. Então, assim, se você conseguir, de alguma forma, quebrar, só que o que eu vejo é isso, numa entidade dessa natureza, o cara vai ter tanto obstáculo para fazer uma coisa boba, seja por má vontade de alguém, seja por regulamentações antigas, seja por gente que não está querendo colaborar, que o cara, eu vou te falar, viu? Eu admiraria muito o cara que conseguisse. Eu confesso que eu não sou esse cara, sabe? Você não vai ser o secretário de planejamento. Nossa, eu admiro muito o cara que está lá lutando, porque assim, o que o cara consegue fazer, me parece, é mover um pouquinho para a próxima, mover um pouquinho, sabe como que é? Sei É uma visão de longuíssimo prazo, né? Vamos supor, o cara tem uma conquista agora. Ele fez uma coisinha que alimentou. Aí você ainda deu azar de mudar politicamente o próximo e voltar. Por isso que é muito difícil, né, mudar essas estruturas políticas, né? Sim. É um negócio meio, sei lá. Eu fico achando que a gente tem que mudar. Aí até entrando no último tema aí, que é sobre essa sua participação em Belo Horizonte, né? Eu acho que é mais fácil a gente mudar realmente com iniciativa privada mesmo, sabe? E aqui na DT mesmo a gente tem muita vontade cada vez mais de ajudar na educação das pessoas, né? Legal. Porque assim, eu acredito que é um jeito tanto de ser muito útil para a sociedade, mas que está muito alinhado com o que a gente precisa para o negócio também, sabe? Que legal. Eu vi Poxa, eu não lembro de que empresa, não sei se foi na Serasa, eu vi uma palestra de um executivo, ele mostrando, eu achei interessante. Ele falou assim, olha, acho que foi a Serasa mesmo. Ele falou assim, olha, eu acho que um jeito que a gente tem de ajudar a sociedade é, por exemplo, ajudando a educação financeira. Né? Então, imagina, se as pessoas aprendessem a não se endividar com cartão, né? Ele está ajudando a sociedade e, ao mesmo tempo, tem a ver com o que a Serasa faz. Claro. Entende? É muito melhor do que a Serasa inventar, sei lá, eu vou ajudar a resgatar animais perdidos na rua, Sim, entendeu? sim. Aí fica aquela ação da boca para fora. Sim. Igual a gente aqui. A gente tem uma capacidade muito boa de formar pessoas. Então, a gente forma muita gente. Uma coisa que a gente fica tentando estender, mas a gente percebe que mais do que a gente criar um programa, é mais fácil fazer isso via parcerias com faculdades, por exemplo, às vezes concedendo bolsa e tudo, é ajudar em educação, entendeu? Muito legal. Eu acredito mais uma transformação dessa do que tentar ir direto ali na fonte, ali no poder público. Eu estou muito alinhado com o teu raciocínio. E acho que tem muita oportunidade na mesa, inclusive, de nós dois falarmos sobre isso, que aqui em BH a gente tem 3 iniciativas focadas nisso. Uma delas se chama Instituto Amado. O Instituto Amado é uma ONG, é uma organização não governamental, que nesse triênio eu sou o diretor-presidente, e o que a gente faz é usar Belo Horizonte como sala de aula para diversos cursos muito legais sobre a nossa cidade. Então tem um curso, por exemplo, que chama Pedalando pelos Muros, que a gente sai pedalando por Belo Horizonte com um professor de História da Arte, contando a história da arte na nossa cidade. Principalmente do grafismo de rua, né? Dos muralistas, etc. Tem um curso que chama Travessia Gastronômica, que o Nenel do Baixa Gastronomia reúne uma galera para contar a história da alta e da baixa gastronomia de Belo Horizonte, de onde veio, por que veio, porque a gente tem uma culinária própria. Tem curso sobre as matrizes das religiões africanas, curso sobre tecnologia, como fazer o cara ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Eu sou um dos professores desse curso. Tem de história de Belo Horizonte, contando a história da nossa cidade. De tudo, a sala de aula é a rua, sabe, Schuster? Assim, não tem sala de aula fixa. Entendi. Quando a gente está dentro de um ambiente, é de uma empresa parceira, etc. e tal. Então, eu acho genial isso. A outra coisa que a gente está fazendo muito é no BH Invisível, que se tornou um programa de rádio, tem um podcast disponível também, mas o BH Invisível tem a missão de tirar do anonimato iniciativas espetaculares da nossa cidade.
Então é falar de coisas que acontecem nas 9 regionais, porque a gente tem 9 regionais. O barreiro não é uma doença na nossa cidade, faz parte da nossa cidade, né? 30% da receita da prefeitura vem do barreiro, né? Então, assim, a gente precisa falar das 9 regionais. Aham. A gente precisa falar do Schuster, do barreiro, de Venda Nova, Sim. do Ziller, da região noroeste, da região oeste, da leste, né? E a gente está tentando conectar todos esses atores para que isso seja cada vez explosivo e que se torne o que você falou. A roda gira, o ciclo vira e todo mundo tem uma cultura de falar das coisas que acontecem de genial nessa cidade, né? E por último, o que a gente está fazendo muito também são iniciativas dentro de organizações que já existem, como o Lamparina Centro Cultural, lá da Favelinha, o Coletivo Autônomo do Parque das Águas, enfim. A gente faz um monte de iniciativa com essas pessoas, que aí é o que você falou, indo lá criar cultura. Cultura de agilidade, cultura de inovação, cultura de integração, de economia criativa, e mostrar para essa turma que está atuando nas suas comunidades que é possível, sim, fazer a mesma coisa que a Endeavor faz, que o Sebrae faz, sabe? Que você está fazendo aqui dentro do que te cabe, entendeu? Então, é uma necessidade que a gente tem. E aí, que bom que a DTI tem essa proatividade, que bom que a Hotmart tem essa proatividade. E o que eu fico muito preocupado, não preocupado, mas o que eu estou sendo um embaixador, é de engajar todo mundo que tem conhecimento, que tem coisa para dizer, coisa para transmitir, que faça isso. Além disso, se tem também um dinheiro de sobra que pode investir em filantropia, faça e coloque a equipe da empresa atuando junto. Sabe, está cheio de instituição bacana em Belo Horizonte. Falei de 2 aqui, Instituto Amado e BH Invisível, que está se tornando uma ONG, mas tem várias outras que estão fazendo coisas incríveis pela cidade. Então eu convoco o São Pedro Valley, o escritório do Google aqui, essa turma tem que engajar, tem que atuar, aparecer, né? tem que atuar, sabe? Se não, não, mas a gente não... Não, pô, mas não, como assim não? Os seus funcionários moram nessa cidade, eles se divertem nessa cidade, eles estudam nessa cidade, eles vivem essa cidade. Então, nada melhor do que criar uma cidade que não é doente. A gente não pode viver numa cidade doente, tem que viver numa cidade saudável. Né? E quem que vai fazer essa cidade ser saudável? É a gente mesmo, né? É o mesmo convite à ação, né, que a gente estava comentando para a empresa, você está falando em prol da cidade. Perfeito. Né? É o mesmo. Bacana demais, assim, a gente caminhando para o fechamento aqui. Queria agradecer muito essa conversa. Uma coisa que eu achei super legal aqui é um elemento que eu identifico, assim, várias coisas que você falou, essa crença fundamental na capacidade de cada pessoa, sabe? Porque eu realmente acredito que, eu falo isso quase todo episódio, mas eu acredito profundamente que uma crença que está por trás do agilismo, ou que, como quiser chamar, né, de Management 3.0, ou o nome que quiser dar, é a capacidade incrível de realização das pessoas se elas estiverem no ambiente correto, né? E você com as provocações no nível do indivíduo ali e o estímulo que você quer causar nas pessoas, né? E chamando elas para ação, a crença é essa, né? E não que vai ter uma solução mágica vindo de alguma estrutura lá no alto, sabe? Perfeito. Então é isso, queria agradecer e a gente com certeza vai gravar algum outro no futuro. Com certeza, obrigado pelo convite, adorei participar e a turma da DTI aí fica de olho, Instituto Amado e BH Invisível, divulga. Vamos sim, um abraço.